Rômulo Penasso chegando por aqui com mais uma reflexão para abençoar a sua vida. Hoje iremos falar sobre os males da língua. Isso mesmo. Em Tiago, no capítulo 3, a partir do verso 9, é dito o seguinte: Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela a amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Deus usa aquilo que você fala de forma correta, e o diabo usa contra você aquilo que você fala de forma errada. Olhando o texto de Tiago e outras inúmeras referências diretas e indiretas que a Bíblia faz a respeito da língua, referências algumas positivas, mas na sua grande maioria as referências são de alerta e que mostra o perigo e os malefícios da língua. Eu tenho certeza que você conhece alguém ou você mesmo já experimentou os benefícios de uma boa palavra e os malefícios de uma palavra ruim. A língua, ela está a poucos centímetros do cérebro, mas para alguns parece que está a quilômetros, não é mesmo? Nós devemos pensar antes de falar, porém, não devemos falar tudo o que a gente pensa. Provérbios, capítulo 18, verso 21, diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Mateus, no capítulo 12, verso 34, no final, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Pelo linguajar de uma pessoa, nós podemos perceber o que existe dentro dela. A língua acusa o que existe dentro de você. Você pode conhecer muito bem uma pessoa conversando 5 minutos com essa pessoa. E diante da seriedade que envolve a questão da língua, eu gostaria, nesta reflexão, de tratar sobre os males que a língua pode provocar. Primeira coisa é a fofoca. O que é a fofoca? Fofocas são inventadas por invejosos, espalhadas por tolos e aceitas por idiotas. A fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa for a pessoa, mais fofoqueira ela é. E a fofoca, que muitas vezes é feita, ela provém de uma realidade da vida do fofoqueiro. Ou seja, o fofoqueiro, ele faz uma leitura de tudo e de todos com base na sua lente particular. Por exemplo, o imoral, ele tende a ler todas as pessoas pela ótica da imoralidade. Por exemplo, ele vê duas pessoas juntas e logo conclui: ah lá, eu vi fulano e Beltrano. Pode ter certeza que eles estão tendo um caso. O desonesto, por exemplo, ele tende a ler todas as pessoas com a ótica da desonestidade. Por exemplo, você chega para essa pessoa e fala: olha, você viu o carro que fulano comprou? Aí ele imediatamente responde: pode ter certeza que ele está roubando. Pode ter certeza que tem mutreta aí. Esse entendimento é bem definido por Freud em um de seus aforismos, em que ele diz: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. E um dos grandes problemas da fofoca é que ela entra pelo ouvido de um jeito e sai pela boca de uma forma ampliada. E no que diz respeito à fofoca, uma das formas de se blindar é utilizar as 3 peneiras de Sócrates. Possivelmente, muitos aqui que assistem esses vídeos já ouviram falar dessas 3 peneiras. E caso você não tenha ouvido, eu compartilho aqui com vocês. Pois bem, conta-se a história de um homem que foi ao encontro de Sócrates, levando ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. E ele chega para Sócrates e diz: quero contar algo relacionado a um amigo seu. Espera um momento, disse Sócrates. Você já passou isso que você vai me contar pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Como assim? Vamos peneirar aquilo que você quer me dizer. Nós devemos sempre usar as 3 peneiras. Se você não conhece, preste atenção. E Sócrates responde para esse camarada: a primeira é a peneira da verdade. Você tem certeza que isso que você vai me dizer é verdade? É, o rapaz responde. Foi o que eu ouvi dos outros, né?
Me contaram, mas eu não sei exatamente se é verdade. Beleza. A segunda peneira é a da bondade. Com certeza você passou essa informação pela peneira da bondade, sim ou não? Envergonhado, o homem responde: devo confessar que não. A terceira peneira é a peneira da utilidade. É útil o que você pretende falar a respeito do meu amigo? Útil? Bom, na verdade não. Então, disse Sócrates, se o que você tem para me contar não é verdadeiro, nem é bom e nem útil, então é melhor você guardar para você. A fofoca muitas vezes tem origem na insatisfação do fofoqueiro consigo e com a sua própria vida. E aí, ao se deparar com uma situação onde uma pessoa errou, ou presume-se que tenha errado, o fofoqueiro se alegra, porque na mente do fofoqueiro, uma pessoa desceu ao nível dele. E ele se alegra, porque alguém desceu ao seu nível. Só que o fofoqueiro, ele não faz nada para sair da mediocridade. E outra, pior do que os que fazem fofoca, é só quem para ouvir. E fica um alerta para você. Quem conta fofoca para você, mais cedo ou mais tarde, acabará fofocando de você. Pessoas medíocres falam sobre pessoas. Pessoas inteligentes falam sobre ideias. O segundo equívoco da língua é a mentira. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 37, diz: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Quem é o pai da mentira? O diabo. E o diabo está sempre em busca de uma mãe. Não se preste a isso. Ou seja, não passe adiante uma calúnia ou uma mentira. Acatar uma calúnia contra alguém ou uma mentira é receber uma semente do diabo. E passar adiante é dar à luz aquilo que o inferno gerou. Outro equívoco da língua é a murmuração. A murmuração foi uma das maiores causas que fez com que o povo de Israel atrasasse para chegar na terra prometida. O Salmo 22, verso 3 diz que Deus habita no meio dos louvores. E com certeza o diabo habita no meio da murmuração. A nossa murmuração, a nossa lamúria, a nossa reclamação é música para o diabo. A murmuração, ela é horizontal. Já o clamor é vertical. Por isso, troque seu foco. E ao invés de falar com as pessoas sobre seus problemas, fale com Deus. A murmuração nos paralisa. Porém, quando começamos a clamar, nós começamos também a nos movimentar, porque Deus intervém em nosso favor. Outro equívoco da língua é o palavrão, linguagem torpe. Efésios 4, 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Colossenses capítulo 3, verso 8 diz: mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Limpe essa boca suja. Outro equívoco da língua é o escárnio, deboche e a zoação. Provérbios 12, 18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Existem pessoas que carregam feridas na alma por conta de palavras que ouviram lá atrás. Existem pessoas hoje tomadas por complexo de inferioridade por conta de um deboche sofrido na infância. Agora, como vencer os pecados da língua? Primeira coisa, Mateus 12, verso 34 diz: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você quer vencer os males da língua, encha-se do Espírito. Através da Bíblia, através da oração, através da adoração. Meu querido, você não vai desenvolver uma linguagem do céu se você não estiver em contato com o que nutre o seu relacionamento com Deus. Uma das primeiras coisas que acontece quando alguém está realmente cheio do Espírito não é falar em línguas, mas sim aprender a controlar a língua que já tem. Outra coisa, evite conversa fiada.
Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 16, diz: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O que você empresta o ouvido acabará tomando conta da sua língua. Outra coisa, evite pagar o mal com o mal. Muitas vezes, nos sentimos no direito de revidar com acusações e agressões verbais as agressões, as acusações e as fofocas que lançam contra nós. Mas Lucas 6, no verso 28, diz: abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Pague o mal com o bem. E outra coisa, pense antes de falar, mas não fale tudo o que você pensar. Tiago, capítulo 1, verso 19 diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Provérbios 29, 20 diz: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Pitágoras, ele tem uma citação onde ele diz o seguinte: não permita que sua língua corra adiante do seu pensamento. O silêncio é um amigo que nunca trai. E quando as palavras não são tão dignas quanto o silêncio, é melhor você se calar e esperar. Palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Já o silêncio certo pode ser a resposta para muitas perguntas. E para a gente encerrar, confesse, se arrependa e receba a intervenção de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 6, quando ele tem uma visão do Senhor, o Senhor está assentado no trono. E quando Isaías vê isso, ele é tomado por um temor e tremor. E ele diz: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ou seja, olha só, ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. Aí no decorrer do relato, diz que um dos serafins voou até ele trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar e tocou na boca dele. E em seguida foi dito para Isaías o seguinte: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, se você enxerga algumas deficiências no seu linguajar, seja através da fofoca, seja através da mentira, seja através da murmuração, enfim, peça a Deus para tratar isso com você. E que ele possa, à semelhança do que ele fez com Isaías, tocar nos seus lábios, para que os seus lábios, ao invés de produzir maldição, sejam lábios abençoadores. Beleza? Esse foi mais um vídeo que nós compartilhamos aqui no nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Fazendo isso, você estará nos ajudando e muito. No mais, Deus seja conosco e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.